gente está viajando pelo livro de Malaquias, que é a nossa série de mensagens no mês de junho e julho. Estamos agora chegando à metade do livro, passando da metade do livro. É um livro que, se você lê-lo numa vez só, você vai ficar chocado, né? Porque ele é gráfico, ele é difícil. E eu comecei a série de mensagens dizendo isso lá na segunda semana de junho, que o livro de Malaquias é uma carta de amor de Deus para o seu povo. E se você lê ele uma vez só, você vai duvidar daquilo que eu disse, porque não parece ser uma carta de amor. Mas se você lê-lo várias vezes e prestar atenção no que Deus está fazendo lá, você vai perceber que de fato é uma carta de amor. E no domingo passado, quando a gente analisou os capítulo 2, a segunda parte, versículos 10 até o versículos 16, eu fiquei pensando depois naquela semana que deveria fazer um apanhado do capítulo 2 geral. Porque é muita informação e nós tínhamos muito pouco tempo no domingo passado para pensar sobre e deixar aquelas verdades entrarem em nosso coração. A palavra de Deus é assim. Nós a lemos, nós a aplicamos em nossa vida. Para que nós possamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida, precisamos entender o que ela nos diz e o desafio que ela nos traz. Então não é interessante a gente simplesmente passar correndo sobre um texto bíblico só para dizer que nós estudamos o livro de Malaquias. Nós queremos crescer na graça de Deus, nós queremos crescer também no conhecimento do Senhor, saber o que agrada o Senhor, saber aquilo que desagrada o Senhor, para dessa forma sermos melhores discípulos, que é o que nós queremos fazer. Nós queremos ser discípulos de Cristo e, como tal, queremos também saber o que agrada o Senhor e o que não agrada. Portanto, nosso tema do livro de Malaquias é Deus é maior do que nós pensamos. Hoje de manhã eu mandei um pequeno versículo de Marcos capítulo 9, quando Jesus, no momento de cura, ele diz, tudo é possível ao que crê. Jesus diz isso para aqueles que duvidam, às vezes, de que Deus é capaz de fazer alguma coisa. Nós acreditamos que Deus é capaz de curar a minha dor de barriga, mas duvidamos que Deus é capaz de curar um câncer. E Jesus diz para essas pessoas, tudo é possível ao que crê. É quando nós não limitamos a graça de Deus, quando nós não limitamos o poder de Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos. Portanto, Deus é maior do que nós pensamos, é o tema do livro de Malaquias. E essa manhã, quando nós chegamos nesse capítulo 2, para essa visão geral do capítulo, eu quero pensar junto com você sobre uma vida que é vivida com vistas ao futuro. A nossa estação final não é aqui, nossa vida não se resume ao hoje e no máximo amanhã. Nós temos esse nosso processo aqui na Terra, é um processo passageiro e nós vamos um dia viver eternamente. A grande pergunta é onde nós vamos viver a nossa vida eternamente. Então, essa é uma vida com vistas para o futuro e nós somos convidados a entrar nessa vida dessa forma, já com perspectivas de futuro. Nós não podemos deixar que aquela definição que Marx fez, que a religião é o ópio do povo, porque ele dizia isso e com razão, porque as pessoas focavam apenas no futuro e esqueciam de viver no dia de hoje. Nós vivemos hoje, por isso a Igreja Evangélica Livre é a igreja com a mente ou a visão ou as vistas na eternidade, mais os pés no presente. Nós vivemos a nossa vida aqui sem utopia. Eu li uma frase essa semana que me chamou muita atenção, de Kevin Robert. Ele diz, caráter é a capacidade de realizar uma boa resolução, muito depois de passado o entusiasmo do momento. E essa frase captou meu coração, porque quando nós casamos, eu acho que você lembra muito bem no dia do seu casamento, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, eu acho que você também lembra muito bem no dia em que você entregou a sua vida a Cristo. No dia do seu batismo, eu acredito que você também lembra muito bem no dia do seu batismo. É muita emoção. São momentos de grandes emoções. E nós nos comprometemos nos momentos de grande emoção com uma série de coisas. Só que depois, quando a emoção começa a baixar, a realidade começa a tomar conta e você se esquece das resoluções ou das decisões que você tomou lá no passado. E o que o Robert diz? Ele diz que um bom caráter, é a capacidade que nós temos de manter-se firme na nossa decisão, mesmo depois quando a emoção for embora. Por isso, eu acho tão importante o capítulo 2 de Malaquias, porque ele fala sobre essa questão da fidelidade.
se manter fiel. E eu expliquei aqui no domingo passado que a partir do versículo 10 até o versículo 16, 3 coisas acontecem. Um versículo é dedicado à nossa fidelidade e relacionamentos interpessoais. 2 versículos são dedicados ao nosso relacionamento vertical com Deus. 4 versículos são dedicados ao meu relacionamento com o meu cônjuge. E todos eles, desde o início do versículo 10 até o final do versículo 16, falam sobre fidelidade. É fácil você se manter fiel quando a emoção vai embora, os momentos difíceis chegam? Não é fácil. Mas nós somos convidados a assumir essa responsabilidade. É isso que Malaquias trata aqui no capítulo 2. Honrar seus compromissos faz parte do nosso caráter. Eu gostei uma vez, nós estávamos numa EBD, Escola Dominical, aqui embaixo no Salão Social, e nós estamos falando sobre caráter. Pessoa com caráter e pessoa sem caráter. Então, o Odair disse, não existe pessoa sem caráter. Ou você tem um bom caráter, ou você tem um mau caráter, né? Eu gostei dessa definição, porque de fato é isso. Ou você é bom caráter, ou você é mau caráter. Não existe uma pessoa sem caráter, né? É uma pessoa mau caráter. E aqui nós podemos ver que a importância de se ter um bom caráter, porque se você não tiver um bom caráter a honrar os seus compromissos, a sua imagem será manchada. Você será conhecido como aquela pessoa que não é confiável. Aquela pessoa que cumpre, mas que promete, mas não cumpre. Porque isso tem muito a ver com o caráter da pessoa. Meu pai sempre dizia, se você prometeu alguma coisa, é bom você cumprir, mesmo que você fique no prejuízo. Ficou no prejuízo, mas cumpra o que você se propôs a fazer. Ele construía casas e essas coisas, às vezes, levava prejuízo por causa disso, mas ele cumpria o que ele se comprometia a fazer, né? Honrar os compromissos, ele afeta toda a dimensão da nossa vida. Afeta a dimensão pessoal, afeta a minha dimensão entre casal, entre eu e minha esposa, e afeta a minha vida com Deus. Esse é o contexto de capítulo 2 de Malaquias. Um povo que deixou de ser fiel. Um povo que abriu mão de cumprir aquilo que se propôs a fazer. E aqui o povo de Judá, mesmo com os sacerdotes orientando o caminho deles, né, os orientando, falhou em honrar o compromisso que fez com o Senhor. E agora, Malaquias está chamando a atenção desse povo, e é uma repreensão assim, bastante forte, bem intensa, e ele apresenta várias razões do motivo pelo qual nós devemos nos manter firmes aos compromissos que nós fazemos, e nós faríamos muito bem se prestássemos atenção ao que ele está dizendo aqui. E não só prestássemos atenção, mas aplicássemos aquilo que Tiago diz, né? Também praticássemos isso. Portanto, eu quero apresentar a vocês essa manhã alguns elementos que ele nos traz, e eu vou saltando nos versículos do capítulo 2, mas quero voltar a encorajar você. Durante todos esses 2 meses que nós estamos estudando Malaquias, eu lancei um desafio aqui na primeira semana, de que você lesse o livro de Malaquias pelo menos uma vez na semana. Não sei se você está honrando o seu compromisso, né? Isso é importante, mas lê-lo pelo menos uma vez na semana. É um livro de 4 capítulos apenas, você lê numa sentada só. É muito simples, é uma leitura não tão complicada, é gráfico, é verdade, mas não é tão complexa assim. A primeira coisa que Malaquias faz no capítulo 2 é um chamado a uma responsabilidade. Quando nós crescemos, isso como seres humanos, à medida em que nós vamos crescendo, nós assumimos responsabilidades, de acordo com a nossa capacidade. Um adolescente de 15 anos não pode dirigir um carro porque é compreensível que ainda não tenha a capacidade, a responsabilidade de assumir todas as implicações de se dirigir um carro. Então é estipulado uma certa idade para que ele possa então ser capaz de fazer isso. E o que Malaquias está dizendo aqui, fazendo, é um chamado a uma responsabilidade. E essa responsabilidade é responder em obediência. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 2. E essa é uma coisa muito interessante, a forma como ele coloca a mensagem dele. Não é uma mensagem popular, nem tão gostosa de se ouvir, mas ele diz, se vocês
não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, aqui é disposição de coração, né? Está dizendo, se vocês não ouvirem o que eu tenho a dizer, isso Deus falando, né? Não ouvirem o que eu tenho a dizer, e no coração de vocês não estiverem dispostos a obedecer, e aí vem a sequência do versículo. Primeira coisa, e eu disse isso no início aqui, Tiago 1:22 fala, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ouvir é uma coisa, se dispor é outra. Essa é uma outra coisa. Eu posso ouvir uma centena de coisas, por mais legais que sejam, mas eu preciso dispor o meu coração a viver pautado sobre aquilo que eu ouvi. E aqui nós estamos olhando para um texto que nos chama a uma obediência. E um exemplo bem interessante é Samuel. Samuel, no Antigo Testamento, se você olhar no capítulo 3 de 1 Samuel, ele ouve Deus e finalmente ele diz, fala Deus que o teu servo o ouve. Quantas vezes nós temos feito ouvidos moucos, né? Ouvidos surdos para a voz de Deus, aquilo que nós já sabemos ser certo. Nós fechamos o nosso ouvido porque não queremos falar ou não queremos ouvir aquilo, porque ele confronta a gente com a nossa humanidade, com o desejo que nós temos de seguir o meu próprio padrão, de construir o meu próprio conceito. E eu escrevo na primeira página do seu boletim um pouco sobre o casamento. Todos nós hoje achamos que temos o direito de definir o casamento. Deus não deu esse direito a nós. Deus é o inventor do casamento. Ele estipulou o padrão. Ele colocou as implicações de um casamento. Ele disse como um casamento deve servir. E não nos deu esse direito de defini-lo. Não nos deu. Então é fácil você dizer, não, essa definição de Deus é muito estreita, é muito complicada. Eu prefiro o meu padrão para o casamento. E aqui é um chamado à responsabilidade, responder em obediência. E Malaquias oferece alguns detalhes. Primeiro, a obediência em reverenciar a Deus. E ele dá o exemplo de Levi, com quem Deus fez um acordo. Versículo 5, veja o que diz o versículo 5. A minha aliança com ele, com Levi, foi uma aliança de vida e paz. Ele diz, essa reverência a Deus, né? de vida e paz. Nós temos que estar admirados com Deus. Eu disse aqui 2 semanas atrás, parece-me que nós hoje, como cristãos, vivemos sem nos admirar com Deus. Levamos a Deus, nós tratamos as coisas de Deus como coisas normais. Coisas, não admira mais nada de Deus. Um chamado para não brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Hebreus é bem forte com relação a isso. Com Deus não se brinca. E aqui é um chamado, Malaquias chama isso para reverenciar a Deus. A minha aliança com Levi foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Um temor, para que tivesse temor, reverência diante de Deus. Um chamado a reverenciar. A segunda coisa, do versículo 6, veja que ele diz, a verdadeira lei, ou a palavra que eles tinham na época, a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Essa verdade sendo recebida. Eu não sei como é a sua vida devocional, mas é necessário que a gente aceite ou receba a instrução da palavra de Deus. Ontem, reunido com o grupo de batizandos, que no próximo domingo teremos batismo, essa foi a pauta de ontem, né? A importância da continuidade do estudo da palavra de Deus, aceitando a instrução da parte de Deus, mantendo uma ingestão constante da palavra de Deus diariamente. Assim como nós precisamos do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual para que nós possamos estar nutridos, permitindo que a palavra de Deus penetre fundo em nosso coração, pautando o nosso caminho, orientando as nossas decisões. É uma ingestão diária da palavra de Deus e o Malaquias nos incentiva a esse tipo de vida. Quando nós vemos muitas denominações em crise, ou quando nós vemos muitas pessoas em crise espiritual, a razão maior disso é um afastamento da palavra de Deus. É quando você deixa de seguir o que a palavra de Deus orienta, e nós entramos em crise espiritual, porque cada um de nós começa a andar. Aquilo que Juízes falava, cada um anda segundo o que achava certo aos seus próprios olhos. E eu e você temos definições completamente diferentes sobre amor, sobre casamento, sobre padrão de vida, sobre uma série de coisas. Se cada um de nós pautar sobre o que você acha, nós vamos ter uma sopa.
Portanto, nós precisamos da Bíblia que nos orienta e nos ajuda. Depois, no versículo 6, ele também diz de uma vida justa. Ele andou comigo em paz. Ande de maneira correta, diz Neemias. Chamado de volta de andar numa maneira correta, afastando-se do pecado. E versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. É representar Deus diante das outras pessoas. Quando a gente fala de sacerdote, a gente acha que é só para os pastores, né? Mas lembra o que eu disse aqui, que no Novo Testamento a Bíblia nos chama, como cristãos, de sacerdotes? Todos nós somos sacerdotes e todos nós somos chamados a representar Deus diante dos outros. Portanto, todos nós temos esse chamado diante de nós. Um chamado da parte de Deus de assumir a responsabilidade e andar em obediência. Essa é a primeira mensagem do capítulo 2 de Malaquias, assumir a responsabilidade. Segunda coisa, esse chamado de responsabilidade vem com um aviso. Reconheça o perigo. Malaquias, ele não ameniza a situação aqui, ele vai direto ao ponto, e no versículo 2, na sequência, ele diz: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldições sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Quando nós olhamos isso, parece tão chocante, né? Mas o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: os sacerdotes que deveriam ser uma bênção no meio de vocês, desviaram vocês do caminho. Então aquilo que foi designado para ser bênção, agora se tornou maldição. Vocês estão debaixo de maldição. Não é que Deus os amaldiçoou. O povo saiu debaixo da graça, do guarda-chuva da graça de Deus, se afastando disso. E o coração é o centro que comanda a nossa vida. Quando a gente fala de coração, nós estamos falando do centro do nosso intelecto, né? A gente romantiza a ideia do coração, mas é o centro do nosso intelecto, de onde vêm as nossas decisões, a nossa evolução, todas as coisas que nós vamos fazer, que vai orientar a nossa vida, vem dali. Porque é ali que você arquiteta os teus passos, é dali que você tira as suas decisões. E o aviso é claro: deixar de honrar os compromissos feitos prejudicará o nosso testemunho pessoal, impactará o sucesso na vida e prejudicará o nosso relacionamento com Deus. Em todas as áreas. E nós somos chamados, junto de assumir a responsabilidade, a reconhecer o perigo de se afastar ou de não cumprir os nossos votos, de que nós estamos prejudicando não só o nosso relacionamento com Deus, mas minha própria vida, o meu caráter e o meu relacionamento com os outros. Nós não somos seres divorciados, no sentido de que a minha vida com Deus não tem nada a ver como eu me relaciono com o meu próximo. E como eu me relaciono com o próximo não tem nada a ver, não influencia em nada em como eu me relaciono com o meu cônjuge. Nós somos interligados, todas as coisas nos influenciam, e aqui nós somos lembrados de que isso é uma grande verdade, que se nós nos desviarmos do nosso compromisso com Deus, nós também automaticamente nos desviaremos dos outros compromissos que nós fazemos. Isso é automático. E nós vemos isso acontecendo no povo. Essa é a segunda coisa que aparece no capítulo 2, um aviso. Presta atenção, como está a tua vida? Você está andando com o Senhor? O coração é importante, porque dele provém caminhos de vida, diz o Senhor. É dele que saem as decisões. Presta atenção, onde está o seu coração? Isso é um chamado para cada um de nós nessa manhã. Terceira coisa que Malaquias nos apresenta é o motivo, o que nos deve motivar nessa nossa caminhada. É lembrar dos benefícios de se manter fiel ao Senhor. Versículo 5. Malaquias aponta vários benefícios espirituais de honrar um compromisso, mas o versículo 5 ele usa o exemplo de Levi, volto a esse tema de novo. A minha aliança, diz Deus, com ele, Levi, foi uma aliança de vida e paz que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Vida e paz. Essas foram as promessas da aliança do Senhor. E o termo vida é bem interessante quando você começa a olhar a forma com que os manuscritos foram colocados aqui. Fala de uma vida de qualidade, uma vida satisfatória, conhecida apenas por aqueles que recebem da parte de Deus, né, a paz que eles precisam. E não é somente uma paz de coração, mas é a paz em todos os sentidos, né? Uma paz de todos os tipos. Essa é a ideia que nós temos aqui nesse texto, com um simples compromisso, uma
porque a pessoa ela cria uma ilha de certeza no meio de um mundo de incertezas. Nós vivemos aí num mundo bem incerto. Nós vemos notícias, nós vemos as circunstâncias. Agora, se nós honrarmos o nosso compromisso com o Senhor, nós criamos uma ilha de certeza no meio de um mundo de incertezas. Isso nos leva ao quarto chamado que Malaquias faz, que fala sobre se nós fracassarmos nessa área, se nós fracassarmos em manter-se firmes no nosso compromisso com Deus, é um caminho aberto à infidelidade. Os sacerdotes falharam com a sua responsabilidade aqui de ensinar a lei ao povo de Deus, e o povo, por sua vez, deixou de reverenciar a Deus. Há 2 semanas atrás, eu falei sobre quando nós não mantemos a palavra de Deus pura e santa, né? Quando nós comprometemos a palavra de Deus, nós não apenas desviamos a nós mesmos do caminho, mas desviamos as pessoas também, com o nosso comportamento. E a gente tem visto quantos absurdos sendo feitos em nome de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, são baseados apenas em conhecimento humano, em própria filosofia humana talvez, mas não tem sabedoria de Deus, não tem palavra de Deus, e são ditas apenas para causar coceira na ouvida de algumas pessoas, porque pessoas, assim como o Tessalonicenses diz, nos últimos dias proclamarão ou ajuntarão para si líderes que digam palavras que causem coceira nos seus ouvidos, ou seja, palavras agradáveis, palavras que não desafiam. E isso nós temos visto de uma forma bastante ampla hoje. Nós precisamos, e somos chamados a exemplo desse povo do Antigo Testamento, a viver de uma forma distinta, de uma forma diferente. E o resultado, se nós não vivermos de uma forma diferente, uma forma distinta, vamos também, assim como o exemplo desse povo, desprezar o padrão de Deus a respeito do casamento. Hoje, se nós olharmos qual é o padrão de casamento, é homem com homem, mulher com mulher, não sei o que com o que, não sei, sabe? É uma coisa assim absurda. E se nós não prestarmos atenção no que a palavra de Deus diz a respeito, nós vamos também começar a desprezar o padrão de Deus a respeito. E 5 vezes, no versículo 10 ao versículo 14, o profeta Malaquias usa a palavra infiel. 5 vezes, colocando de forma simples, o povo não honrou seus compromissos, falharam em cumprir suas promessas e quebraram seus votos. E eu acho tão interessante, quando nós olhamos para o texto, veja só o que diz o versículo 10. Não temos todo o mesmo Pai? Não somos todos criados do mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Está falando agora relacionamento interpessoal. A partir do versículo 1, ele entra no relacionamento com Deus. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Judá desprezou a santidade de Deus, ele diz. O padrão de Deus foi comprometido. Aquilo que Deus diz ser coisa boa de se fazer, eles disseram, não presta para nós, é porcaria, joga fora. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. E ele diz qual é a atitude, o que atitude tiveram para desonrar o santuário de Deus. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Eles se divorciaram das suas esposas e começaram a se casar com mulheres estrangeiras. E aqui o termo casar é aliançar-se com Baal. A ideia de passar a adorar a mesma religião, uma religião sensual que era constantemente uma tentação na vida dos israelitas. Versículo 12, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Sabe o que isso significa? Significa assim que Deus não está disposto a comprometer a santidade dele. Você pode ser um bom membro de uma igreja, dar o seu dízimo, ser ativo na igreja, mas se você carrega dentro do seu coração infidelidade com o Senhor, isso é nada para Deus. Não é aceito. Nós temos um exemplo de Caim e Abel lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Por que um é aceito e o outro não? Hebreus nos dá uma pista dizendo que era questão de coração. Não é porque um ofereceu um cordeiro e outro ofereceu vegetais. Não é por causa disso. Não era a oferta em si, era o coração que não estava correto diante do Senhor. E quando nós podemos ser bons membros de igreja para
para as outras pessoas, mas Deus enxerga o nosso coração e sabe que está comprometido, sabe que nós quebramos a aliança, sabe que nós desonramos a santidade de Deus, não é aceito. E olha, ele diz, pode ser quem for. Ninguém está acima. Pode ser quem for, diz ele aqui para esse povo. O homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor do Exército, o Senhor o lançará fora. Não será aceito. Essa palavra infiel, está diretamente ligada à palavra aliança, do versículo 10 e 14. É infiel à aliança. Os homens judeus aqui, então, violaram esse acordo da aliança com suas esposas, versículo 14, você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela, sua esposa, fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial você quebrou. Falharam em manter esse compromisso com seus cônjuges, e isso leva a uma repercussão terrível, que nós vemos na questão 8, declarada aqui claramente, versículo 8, mas vocês se desviaram do caminho. É ali que começa a coisa, é o desviar do caminho que leva à infidelidade. Quando nós olhamos para a palavra aqui, quebrar a aliança, ela tem uma ideia bem interessante, é de tornar inútil. O quebrar a aliança ou ser infiel à aliança no hebraico equivalente é tornar inútil. Quantos casamentos nós temos hoje que são inúteis? Inúteis, não funcionam, não servem para o propósito que Deus quer. São inúteis por causa de uma infidelidade. O casamento, Deus instituiu o casamento para que ele representasse a forma como Deus se relaciona com o seu povo. Onde há fidelidade, onde há um ambiente onde crianças podem crescer saudáveis emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Esse ambiente, quando quebrado, ele se torna inútil. E por isso Deus diz, vocês tornaram os casamentos de vocês inúteis. Inúteis. Que triste isso, né? Quebra, né? Queda, inútil, relacionamentos que se tornaram inúteis. Vocês quebraram a aliança e se tornaram inúteis. A última coisa que o profeta apresenta aqui é uma ação. Para nós casados, para quem está casado, nós precisamos estabelecer alguns limites. E eu acredito que esses limites não são apenas... Ele fala aqui para o casamento, é verdade. Mas não são apenas e exclusivamente para o casamento. Nós precisamos estabelecer limites em todos os nossos relacionamentos. Mas aqui, especificamente, ele fala sobre o casamento. Algumas ações são necessárias. Eu gosto muito do versículo 15 e do versículo 16. A forma como ele começa e termina. Ele usa duas palavras muito interessantes. Portanto, tenham cuidado. Primeira coisa, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à sua mulher da sua mocidade. Gente, aqui está falando para os homens, né? Mas aqui pode pôr a mulher também. Mulher também não deve ser infiel ao seu marido, né? Às vezes a mulher diz, ok, estou desobrigada disso. Não, não é verdade. Né? Aqui é tanto para o homem quanto para a mulher. Versículo 15. Tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Versículo 16. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. A palavra tenham cuidado ou ter bom senso é a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando você olha para esse termo no hebraico, sabe o que significa? Cerquem de espinhos o seu casamento. Basicamente isso. É cercar de espinhos. Quando nós temos plantas que têm espinhos, para que elas têm espinhos? Para se proteger, não é verdade? Contra qualquer animal que venha e queira destruí-las, por isso que elas têm espinhos. E aqui o que Malaquias diz é proteja o seu casamento com espinhos, para aquilo que vem de fora não poder atingir, não poder tocar. E essa importância de estabelecer limites, e alguns limites precisam ser considerados dentro de um casamento. Nem tudo eu posso fazer. Nem tudo eu posso viver, porque existem regras, existem padrões estabelecidos para o casamento, e não fui eu que coloquei esses padrões, foi Deus, e eu sou responsável pela minha vida, eu não posso culpar ninguém. Se eu fracassar no meu casamento, eu não posso culpar o meu cônjuge do meu fracasso. Eu tenho parte e tenho culpa do meu fracasso. Se eu quebro a minha aliança, eu não posso culpar o outro, e isso é mais que comum em nossos dias hoje. Toda vez que alguém erra, é sempre o outro que é culpado de eu ter errado.
É uma forma de transferência de culpa. A gente faz isso o tempo todo. Ah, fulano fez eu fazer. Ah, viu que o que o fulano fez? Eu fiz isso porque o fulano fez. É sempre culpando os outros. Mas eu sou responsável pela minha vida. Eu não posso culpar ninguém. Eu não posso racionalizar. Eu não posso justificar o meu fracasso de ter deixado de honrar os meus compromissos. Eu não posso. Eu preciso assumir a minha responsabilidade e fazer o melhor. O que Deus está nos ensinando com tudo isso? E com isso eu quero encerrar essa manhã e eu vou entrar no capítulo 3, versículo 1 e 2. Com esses dois versículos eu quero encerrar essa manhã porque são extremamente importantes. Versículo 1 diz: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo e o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção no versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão de lavandeiro. Aqui no versículo 1 ele está falando claramente sobre João Batista, que preparará o caminho para a vinda do Messias. E o versículo 2 é uma alusão muito clara sobre o trabalho que Jesus Cristo desempenharia sobre essa terra. O trabalho de trazer justificação, de trazer salvação e purificação. E eu acho tão interessante quando ele diz: quem suportará, quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives. Eu acho tão legal quando ele coloca isso. E em poucas palavras, resumindo, é o que Malaquias está dizendo, é que o povo de Deus precisa de limpeza. O povo de Deus precisa de purificação. O povo de Deus precisa de um redirecionamento dos seus relacionamentos. O povo de Deus precisa disso. Eu e você precisamos disso. O que é que um ourives faz? E quando ele usa esse refinador aqui, é um lugar onde você derrete ou prata ou ouro, e ele é superaquecido, e a impureza sobe. E o purificador, que é o ourives, a pessoa que trabalha, ele vai tirando aquela impureza e vai aquecendo. E aquele ouro vai ficar tão puro a ponto de ele conseguir enxergar a sua imagem espelhada naquele ouro, naquela prata. É isso que Jesus vai fazer conosco. É desenvolver o nosso caráter a ponto de que a imagem dele seja colocada em nossa vida, para que nós possamos representá-lo bem sobre essa terra. E ele diz: quem suportará isso? Porque, olha, Deus está mais interessado em transformar o nosso caráter do que no nosso conforto, meu irmão. Nós queremos conforto. Quando Deus tira a gente da nossa área de conforto, nós somos chacoalhados porque não é gostoso. Mas é justamente quando Ele nos tira da área de conforto, da nossa zona de conforto, é que o nosso caráter está começando a ser trabalhado. E Deus vai fazer conosco assim. Se você está disposto a assumir o seu compromisso com Ele, se você está disposto a realmente ter o caráter de Cristo, assumindo a responsabilidade de cumprir aquilo que você se propôs a fazer, Ele vai fazer como um ourives faz com o ouro, com a prata. Vai purificando a ponto de tirar aquela sujeira até que a imagem dele seja refletida naquele material precioso que está lá, naquele cadinho que se chama, né? Aquele lugar onde o ouro é derretido. É isso que Jesus faz. Ele está muito mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto. E da mesma forma como o versículo 2, no finalzinho ele diz: ele será como fogo do ourives que purifica o ouro e a prata, mas também como sabão de lavandeira. Né? Limpar, lavar a nossa vida. Talvez você esteja pensando nessa manhã: eu cometi erros no passado e são grandes demais. Eu iniciei aqui citando o capítulo 9 de Marcos. Tudo é possível ao que crê. Lembra disso? Nós não podemos limitar o poder de Deus. Não devemos limitar o poder de Deus. Talvez nessa manhã você esteja pensando: a minha vida, eu cometi muitos erros. Constantemente sou lembrado dos meus erros que me torturam, que me envergonham. Constantemente eu sou levado a lembrar do meu passado. Eu quero te dar um versículo nessa manhã de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Um povo que estava na mesma circunstância, achando que os seus pecados eram grandes demais para Deus perdoar, de que Deus não restauraria mais o relacionamento deles. Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus usa o profeta para mandar uma mensagem muito interessante para o seu povo. Ele diz: venham,
Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Isso é uma promessa de Deus. Apegue-se a essa promessa de Deus que pode purificar o seu coração, pode lavar você de toda a marca do pecado, de todo erro do passado, porque sempre existe um recomeço para aquele que quer recomeçar. Sempre existe. E a graça de Deus está à nossa disposição justamente para isso. Gosto muito do que Rick Warren, apesar de que eu não sou tão fã dele, mas um dos livros dele, Uma Vida com Propósito, ele escreve a seguinte frase. É um autor que eu gosto, mas não é um dos que eu prefiro, mas eu gosto. Mas tem uma frase que ele diz no livro dele, Uma Vida com Propósito, que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz: seus problemas não são punição. São chamadas para o despertar de um Deus amoroso. Deus está chamando você. Deus não está zangado com você. Ele ama você e fará o que for preciso para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis no seu casamento. Talvez você esteja vivendo crise espiritual com o Senhor. Talvez você esteja com relacionamentos interpessoais quebrados. Presta atenção o que Deus está fazendo. Nós sabemos que nossos relacionamentos influenciam diretamente com a nossa vida com Deus. Diretamente, a gente vê aqui no texto acontecendo. Desviou-se do caminho de Deus, todo o resto cai. Relacionamento interpessoal, relacionamento conjugal, tudo cai por terra. Nós começamos a baixar o padrão da santidade de Deus e pervertemos a palavra de Deus. Agora, talvez essa seja a sua situação essa manhã. Embora o seu passado seja vermelho, como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos, como a púrpura, rubro como a púrpura, como a lã se tornarão, se você quiser. A palavra de Deus tem essa promessa de que Deus pode transformar a nossa vida. Você quer a transformação de Deus no seu relacionamento? Começa assumindo a responsabilidade de obediência. Esse é o primeiro passo. Obediência leva a uma satisfação de vida. Experimentando relacionamentos restaurados, casamentos funcionando para aquele propósito que Deus o criou. Talvez teu casamento esteja quebrado dessa forma, não funcionando. Eu quero orar pelo teu casamento essa manhã. Eu orei domingo passado pelos casais, mas quero orar, talvez teu cônjuge não esteja aqui essa manhã. Mas eu quero orar pelo teu casamento, mais uma vez essa manhã. Nós precisamos manter os casais em oração. Deus quer se manifestar através do casamento também. Casamento é uma instituição de Deus. E ela precisa ser mantida, preservada, honrada. Nosso relacionamento com Deus precisa ser preservado, honrado, temido. Nosso relacionamento com os outros precisa ser preservado, precisa ser honrado. Por isso, nós falamos no início aqui, sobre a importância do caráter. O caráter vai definir se você é uma pessoa que é fiel ou não. Com isso, eu gostaria de orar juntos com você, gostaria de orar com vocês essa manhã a respeito disso. Mas lembrem-se, todo o teu passado pode ser perdoado por Deus. Todos os erros do passado podem ser perdoados. E existe um novo caminho, um novo recomeço para todo aquele que quer começar de novo. Querido Deus, aqui está a Tua palavra e aqui está o nosso coração que o Senhor conhece muito bem. O Senhor sabe pelos caminhos que temos andado, sabe os pensamentos que temos tido, sabe onde os nossos olhos têm gastado mais tempo e pousado. Conheces também a nossa motivação, conheces também os nossos desejos, as nossas aspirações, conheces também a nossa preocupação, conheces também o nosso fracasso, os nossos pecados, a nossa dor, o nosso sofrimento. O Senhor sabe tudo sobre nós. Não podemos esconder nada de Ti. E aqui viemos dessa forma diante do Senhor nessa manhã. E eu apresento essa igreja também, os que nos acompanham nessa manhã, por internet. Eu oro, Deus, nessa manhã, que o Senhor olhe para os nossos corações. Que o Senhor exponha o nosso coração, mesmo aquilo que está bem escondido, do qual nós não queremos enxergar, exponha isso. E que a Tua palavra, como essa de Isaías, capítulo 1, versículo 18, possa ter morada em nosso coração, sabendo que o nosso passado
não deve determinar o nosso futuro. Mas Deus, ajuda-nos a tomar essa decisão de obediência nessa manhã. Eu oro pelos casamentos que talvez estejam em crise nesse dia. Oro para que a Tua graça se manifeste poderosa sobre a vida desses nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor brote uma esperança no coração e na mente de cada pessoa que está sendo atingido, talvez até com o desejo de um divórcio. Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor frustre Satanás, que o Senhor frustre os planos de Satanás contra a família, contra os casamentos, e que as pessoas possam reconhecer que tanto um quanto o outro são dois pecadores necessitados desesperadamente da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, ajude-nos a entender que nós precisamos do Senhor e o nosso cônjuge também. Dá-nos também a alegria de desenvolvermos em nosso casamento um ambiente de misericórdia, um ambiente de perdão, um ambiente de graça, um ambiente de recomeço. Por mais difícil que isso seja, dá-nos a capacidade de perdoar, dá-nos a capacidade de recomeçar, dá-nos a capacidade de experimentar de novo alegria, prazer e satisfação no casamento. Oro pelos relacionamentos quebrados em nosso meio e também de quem nos acompanha. Deus, por favor, eu oro para que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, também nos dê a capacidade de perdoar e estender perdão. Deus, ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos ouvidos para a Tua palavra, que nós possamos nos dispor também de coração a obedecer o que a Tua palavra nos diz. E acima de tudo, Deus, que se o nosso relacionamento com o Senhor estiver quebrado, eu oro nessa manhã, que o Senhor nos restaure. Que se existe algo em nós que nos afaste do Senhor, quebranta-nos, Senhor. Quebranta nosso coração, a nossa vida. Dá-nos o desejo, aquele forte desejo de ter um relacionamento restaurado com o Senhor. De novo, de experimentar do Senhor a cada dia, de andar com o Senhor a cada dia. E eu apresento essa igreja diante do Senhor pedindo isso. Deus, olha para nós, tenha misericórdia de nós e cura-nos. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.